Deixa eu medir a temperatura para ver se eu posso trabalhar. Tudo ok. Achei. Pessoal, então começamos assim. Nós estávamos aqui falando das questões dos simulados, né? E aí foi importante para a gente ter agora um prognóstico, como é que vocês estão. E aí a gente vai dar um reforço em cima do que está escrito aqui. Bora então? Vamos lá. Primeira coisa, né? Se fosse por ordem do Socrative, na hora que eu monto ele, essa aqui seria a primeira questão, né? Possivelmente foi alguma questão lá que ele sorteou para você. Mas essa aqui, né, eu vejo que grande parte não teve dificuldade, né? Porque vocês viram bastante isso lá na anatomia, né? Então é quase impossível mesmo de errar, mas assim, às vezes você não está muito bom e acaba errando, né? Então você veio aqui, olha só, músculo papilar e corda tendínea, né? A corda tendínea, no caso, seria essa estrutura aqui, olha. Essa estrutura que eu estou agora rabiscando. E o músculo papilar seria essa estrutura aqui, ó, tá? Então, assim, junto com a pressão da próxima câmara ou do próximo lugar, porque de repente quando você abre uma válvula, esse sangue passa por essa válvula, ele pode estar caindo numa câmara ou na artéria aorta, então essa pressão também ajuda a fechar a válvula, né? Nós já falamos na aula anterior. E junto com isso, né, todo esse sistema aqui também acaba favorecendo aí ao fechamento de válvula. Então a alternativa correta era a B. No simulado que vocês fizeram, vai corrigidinho para vocês, tá, gente? Fica tranquilo aí, que daqui a pouco eu envio. Sem problema, gente? Qualquer coisa me interrompa. Tô partindo, pode ligar o áudio e falar, olha, senhor, não entendi essa aí não. Ah, essa aqui pegou os caras, né? Vou até tomar um cafezinho agora, né? Então aí, uma caneca da unidade tosca. Os caras imprimiram minha foto e colocaram na caneca aí. Chega a assustar todo dia de manhã. Bom, vamos lá. Na figura 1, evidenciamos um importante vaso que se origina da aorta. Em 2, encontramos um ramo importante do nervo misto, né, que controla boa parte disso aí, e ele tem a ver com o sistema nervoso autônomo. Bom, realmente essa questão é difícil e ela foi intencional para a gente começar um assunto chamado de nervo vago, né? O nervo vago é um principal nervo do sistema autônomo, né? O sistema que controla de forma automática o coração. Calma aí que eu fiz caquinhas aqui. Calma aí. Eita. Acho que eu fiz coisa errada aqui. Isso. Eu tinha apagado só. Totalmente. A sorte que o recurso permite voltar de novo, recuperar a tela. E o nervo vago, ele faz parte do controle autônomo do coração. Então, assim, grande parte de estímulos autônomos que vem aqui do sistema nervoso central, ele tem que cair nos órgãos para conseguir fazer esse controle de forma automática. E o nervo vago é um dos principais. Tanto é que uma das formas de você conseguir achar esse ramo do nervo vago, né, que é o ramo cardíaco cervical superior, que é uma saidinha do nervo vago, ele está junto, né, com a artéria carótida comum esquerda, que é essa artéria que você está vendo aqui. Então aqui isso aqui é uma das estruturas que vocês viram na anatomia, né? Você lembra que do lado esquerdo não sai do tronco braquicefálico, e aqui ela está junto com essa estrutura aqui. Essa foi uma questão com o propósito de fazer errado. Quem acertou tá de parabéns aí. Porque a ideia, na hora que eu montei, eu falei, eu tenho que fazer os caras errarem. Para quê? Para ele conseguir consultar esses links de materiais aí que eu coloquei, né? Eu coloquei aqui num link os materiais para você conseguir consultar. E lá vai te redirecionar para um site, que é um KenHub, que aí vai estar uma explicação perfeita. Perfeita. O que o cara fez? Ele pegou quase todos os livros de anatomia, fez um baita de um resumo muito bem alinhado e deixou aqui prontinho, mastigado aqui. Então ele fala de toda essa parte de inervação do sistema cardíaco já prontinho para vocês aí. Tá lá, é só você clicar na sala de aula
para você estudar todas as inervações aí do nervo vago, inclusive os que vão para os órgãos e víscera. Só tem que estar perguntando por que o professor está falando e reforçando isso no sistema cardíaco, né? Primeiramente, vou pôr aqui a palavra para vocês pegarem aqui, ó. Poxa, isso aqui não dá para você ver, né? Isso aqui é laser. Deixa eu colocar aqui. Por doenças somáticas, ó. Somáticas. A gente não dá valor a isso, mas quando a gente começa a atuar na área clínica, realmente, vocês veem uns pacientes, né? Entre aspas, por favor, não estou fazendo nada pejorativo. Até os colegas falam, nossa, um paciente meio pitizento, né? O senhor tem dor no estômago? Tenho. Tem problema no intestino? Também tenho. Coração? Também tenho. Né? E o que mais? Eu tenho problema de bexiga também, eu tenho insônia, né? E o cachorro tem prisão de ventre. Então ele tem vários problemas juntos, né, na verdade. E uma das coisas é a parte somática. Mas quem é a culpa desse tanto problema, tudo junto, misturado e pegando todos os órgãos? Ó, nervo vago. Nervo vago. Qualquer alteração que dá a nível mental do cara, porque vocês estudaram agora o sistema mental, vocês viram as doenças de ansiedade, depressão, o que acontece? O nervo vago, ninguém sabe o porquê também, né? Porque se soubesse, eles iam estar fazendo um medicamento para controlar esses sinais e sintomas. Ele transmite esses impulsos do sistema nervoso como se fosse um fio terra, um fio de fuga para os demais órgãos. Então já pressupõe o seguinte: se você tem um paciente que tem um nível alto de ansiedade, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ter diarreia de nervoso, ele vai ter dor no estômago de nervoso, ele vai ter prisão de ventre de nervoso ou diarreia, ele vai ter, né, poliúria, né, vontade excessiva de fazer xixi. O cara faz xixi toda hora, né? E também algum descontrole, algum descompasso nos batimentos cardíacos, arritmia. Por isso que algumas pessoas, antes de, por exemplo, uma avaliação, de um teste, de uma palestra, ela põe a mão no coração, né? Ela fala, nossa, tá uma batedeira aqui dentro, mas por quê? Ela correu? Não. Tá com alguma hemorragia, tendo hipovolemia, perda de sangue? Não. Mas por que ela tá na arritmia? Por causa disso aí. Porque por causa de uma via que ela é chamada de vias somáticas. É uma via que vai para o corpo. E aí, doenças do cérebro se manifestam em demais órgãos. Então, por isso que você tem todos esses sinais e sintomas com o paciente. E é prudente do pessoal da enfermagem também fazer a pergunta no que se diz respeito à parte mental do paciente. Por isso que é a importância de estudar esse nervo vago. Vocês vão estar vendo nesse site aí que eu passei para vocês que o nervo vago ele vai estar saindo do cérebro, mas ele vai estar inervando, né, tanto a ferência como eferência, porque ele é misto, né? Lembra que o nervo pode ser misto. Várias vistas e vários órgãos. Então, por isso que eu coloquei para vocês aí esse nervo vago, né? Quem acertou tá de parabéns, mas quem errou não fica triste, que quando eu construí essa questão, era para errar, para a gente conseguir falar sobre o nervo vago. Belezinha, gente? Deixa eu dar uma olhadinha lá no chat, de repente tem pergunta. Ou vocês podem estar me interrompendo. Beleza? Tudo ok? Qualquer coisa, liga o áudio e me interrompa, gente. Bora. Próximo. Ah, essa aqui eu fiquei... É 100%, né? É seio coronário, né? É só para ver se estavam meio que acesão na anatomia, né? Então aqui é seio coronário, vocês já viram já na anatomia essa estrutura aqui, né? É bem fácil de evidenciar. Então aqui é o tal do seio coronário, essa parte aqui, ó, tá? Vai estar aí abastecendo e ramificando alguns ramos. 100%, né? Assim espero, torcemos, né? Essa é anatomia pura só para dar uma acordada, para o cara dar uma revisada na anatomia e falar, epa, tem alguma coisa errada, eu acho que eu estou meio perdido. Então, é para fazer isso aí mesmo. 4. Sobre estruturas evidenciadas em verde, mesma coisa. O intuito não era fazer e acertar, mas sim errar. Foi que diacho esse negócio verde, né? Seria as carótidas, né? O que seria? Jugulares? Nossa! E aí
tudo menos isso, né? Realmente são ramos do nervo vago que ele passa muito perto, né, da clavícula. Tanto é que existem testes que aprisionam esse nervo. Então você tem aí esse nervo descendo bilateralmente, né, porque ele sai dos dois lados, são pares cranianos, para os seus órgãos. Então você tem isso aí. Pergunta aí, gente? Eu fui pela lógica ali do... Porque se fosse veias E artérias? ou artérias jugular, elas paravam antes e eles se ramificam até mais embaixo. Isso, ela ia virar braquial e subclávia, né? Ela ia virar subclávia. Perfeito, perfeito. Você pode ver que ele acompanha todo o externo, né? Ele vai acompanhando. E aí lá embaixo também está dividindo. É isso aí. É isso aí mesmo. Então essa aqui ele também está falando lá também, explicando como é que funciona o nervo vago. Então, isso é importante. Deixa eu colocar aqui nas próximas aí. São algumas observações, né, que a gente acaba matando uma questão aí. Quinta questão. Cara, quinta questão, a gente torce para que tenha acertado, mas era a questão de acompanhar todo o ciclo de eventos, né? Se sai de algum lugar, vai para outro. E eu não criei nada isso aí, tá, gente? Simplesmente eu tirei uma foto. Peguei aqui, ó, fiz um print mesmo, ó. Uma foto certinha aqui. Por quê? Porque eu falei, poxa, esse organograma, ele está resumindo, na verdade, um monte de palavras, né? Então, se você começasse a contar tanto no sentido, né, das flechinhas como no sentido contrário, você ia conseguir entender. Ah, tá no átrio esquerdo, depois vai para o ventrículo direito, do direito vai sair para a aorta, e é toda aquela história. Então, essa é a ideia, né? Importante, né? Se errou, é porque a fragilidade está lá atrás, né? E aí o cara vai ter que pegar todos esses assuntos, fazer uma revisão para conseguir lá na frente entender realmente o ciclo cardíaco, né? Porque transforma tudo aquilo em gráfico. Então, essa foi a proposição para vocês aí, essas questões aí. Se tiver dúvida, algum problema, a gente, no finalzinho, a gente explica, ou explica agora. Bora? Vamos para a próxima aí. Essa é anatomia pura, né? Essa é a anatomia pura. Lembra que a dilatação, né, dos átrios, quando sai para o exterior, forma as orelhinhas, né, que você viu lá na anatomia, que são as aurículas, né? São projeções, né, para a parte externa, né? Projeções aí para a parte do pericárdio seroso, por exemplo. Então aí essa parte aqui no número 2, que está aqui mais para o lado esquerdo, né? Número 2 corresponde à aurícula direita, porque o paciente está ao contrário aí. E o número 1 é o tronco pulmonar. Muito importante, né? Não se baseie pelo diagrama que a gente faz, pelo desenho, para estudar a câmara cardíaca, né? Esse desenho aqui tem o intuito somente para mostrar para onde o sangue vai e para onde o sangue vem, né? Então ele não corresponde. Vocês sabem que a aorta vai estar saindo mais ou menos dessa região aqui, né? Cardíaca. Então, assim, esse desenho é para chamar a anatomia mesmo. Então, número 1 é o tronco pulmonar e número 2 é a aurícula direita, também aqui eu peguei do livro que está aqui do lado, tá? Foi simplesmente um print screen de tela. Agora deixei aqui todas juntas aqui, que eu brinquei com vocês lá no Google Sala de Aula, né? É que eu vi que a gente calcula o tempo de cada acadêmico em questão, né? Aí os últimos aí, os primeiros a entregarem, que fecharam em 100% entregar as questões, né? Tinha terminado. Aí eu vi que eles enroscavam geralmente nessa questão aqui, né? Que no caso aqui seria 8 para mim. Essa questão aqui, tá? Em particular. Essa aqui foi bem tranquila, essa aqui praticamente quase todo mundo acertou. Bem tranquilona, né? Porque a maior parte da parede do coração, ou seja, é miocárdio mesmo, né? O endocárdio, né? É muito pequenininho, né? E o pericárdio também é pequenininho demais, então é miocárdio. Nessa questão, é assim, ó. Também parei para pensar também. Ela tem tudo que as outras células têm. E o que tem mais? Sincício. Então tem sarcômero? Tem, porque é músculo, né? Retículo? Tem. Endoplasmático, que é um tecido. E retículo endoplasmático liso e rugoso.
Então, o retículo endoplasmático, ele vai ter. Túbulos transversais também tem, né? Os túbulos transversais, eles fazem parte da reprodução do tecido. E sincício também tem. Então, todas essas aqui ficam corretas. Beleza? Deu boa? Tá. Essa aqui é uma questão bem pontual. Se tiver alguma dúvida, me interrompa aí. Liga o áudio. Aí vamos lá. Quando eu vou puxar, está uma travada no sistema. A questão 9, para mim, é aquele esquema. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E eu vi que o pessoal errou a questão 9, né? Tá aqui marcado aqui para mim, né? Questão 9 aqui. Vamos dar uma paradinha nessa questão aqui para dar uma reexplicada de novo. Vamos pegar aqui e desenhar a câmera. É bom. Hã? Para vocês é bom porque eu não entendi. Essa questão aqui? Então tá, vamos lá. Sim. Então eu vi que teve maior índice de erro, a questão 9, né? É a ordem correta, é a ordem que eu coloco lá no Socrative, que aí a gente dá um tempinho para ensinar essas questões aqui. Vou marcar ela aqui. Essa é uma questão aqui que... Colocar aqui umas válvulas, senão ele vai dar com problema cardíaco. Mais um vaso aqui. E esse coração, lembrando que esse coração não corresponde ao coração natural. Eu falo toda hora isso aí, que o cara usa esse esqueminha para estudar a anatomia. E dá ruim, né? A aorta não sai aqui embaixo, ela sobe e faz a curva da aorta por trás. Bom lá. Levando em conta a consideração, né? A consideração de vasos sanguíneos abaixo. Está falando vasos, né? Você tem a aorta aqui, tá? Veia cava inferior, tronco pulmonar e veias pulmonares. Escolha a sequência correta que demonstra o movimento de uma célula sanguínea vindo das veias sistêmicas em direção às artérias sistêmicas. Bom, se ela está vindo, né, das veias sistêmicas em direção às artérias sistêmicas aí. Vamos tentar analisar como é que funciona aí. 1, aorta. 2, veia cava inferior. 3, tronco da artéria aorta. 4, veias pulmonares aí. Vamos ver essa questão aí. De repente está errado, né? Aí você está se matando. Número 1 é a sequência, tá? Vamos pegar a A, que está como alternativa correta. A aorta, sai aqui, ó. Depois do número 1, ele vai ter que cair no número 3, a aorta. Vamos ver se dá certo, né? 3, tronco da artéria pulmonar. Tronco da artéria pulmonar. Vamos por aqui. Seria esse aqui. É isso, gente? 1. Vamos ver se está certo aí primeiro a questão, né? 3. A gente corrigir na hora. Número 4 está dizendo que é veias pulmonares, né? Número 4. Então ele está dizendo que o número 4 é aqui, ó. Veias pulmonares. E número 2, ele está dizendo que é veia cava inferior. Número 2, que é veia cava inferior. Então ele está dizendo que uma célula sanguínea está andando, que demonstra o movimento de uma célula sanguínea vindo das veias sistêmicas em direção às artérias sistêmicas. 1, saída da veia aorta, da artéria aorta, ele vai cair aqui embaixo, saindo da artéria aorta, vai cair aqui embaixo, tá? Ele vai ter hematose, e aí ele vai ter que ir para o próximo local, cair aqui na veia cava inferior e superior, que seria aqui em cima aqui. Vamos ver se isso aqui acontece, né? Senão a gente corrige agora já. Vamos ver se isso aqui acontece aqui. Vamos pegar essa lógica aqui. Então o próximo passo seria 1 e 2. Ah, tem coisa errada aí. O Sally errou feio, né? O Sally errou feio. Então vamos numerar aqui, ó. 1, 2.
Se ela errou feio. Número 3 é o sangue vindo daqui, ó. Ele passa pelo número 3. Né? Quando ele sai daqui, ele vai no pulmão fazer hematose, né? E lá no pulmão, lá no pulmão, ele vai estar voltando aqui para cá. Né? Esse aqui é o desenho aqui do sangue aqui, tá indo para cá. Vai para cá, vai para cá. E vai fazendo aqui, ó. Eu vou pôr aqui o sentido aqui do sangue aqui, ó. Esse sentido aqui, tá indo para cá. Então, na verdade, seria 1, 2, 3 e 4. Eu acho que não tem nenhum aqui, não. Mas não tem problema, gente. Não tem problema. Se não tem, a gente faz esse milagre aqui. A gente põe um F aqui, ó. A gente põe um F corrigido por nós mesmos. Professor. Oi. Mas, tipo assim, eu achei uma que dava esse sentido. Vamos lá. Só que, como é que começava, vinha das veias sistêmicas. Então, eu comecei pelo 2. Por 2? Vindo da veia cava superior. Vamos lá, vamos ver se a gente acha que tem um sentido aí. Eu comecei pelo 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Aí dá certo. Que o 2 é a veia sistêmica, né? A veia cava superior e inferior. Isso. 3 é a artéria pulmonar. Então ele cai no tronco, né? É isso? Tronco da artéria pulmonar. 4 é as veias pulmonares. 4 é as veias pulmonares. E o 1 é a aorta, que é a saída. Pô, também dá certo essa sequência aí. Também dá certo aqui. Vamos estar colocando aqui, ó. Então, na verdade, dentro dessa análise que está escrito aqui, o único que daria certo são essas sequências aqui, né, de movimento de sangue. Se tem uma alternativa, aproveitando a correção lá, Juan, Falou agora? Uhum. Essas aqui são o único movimento válido do coração, né, gente? O resto, eu fiz assim, eu construí todo um movimento do coração. Então, daria certo mesmo. Agora, aproveitando a contribuição do colega, olha só. Também dá certo, ó. 2, tá aqui, ó. 3, 4 e 1. Então, tem alternativa aqui no Socrative. Tem alternativa aqui no Socrative, sim. Tem alternativa. Mas uma outra jeito de conseguir enumerar também de movimentos são essas aqui. O resto não. Então vamos estar apagando as outras opções, porque aí a gente não tem. Deixa eu começar aqui. Isso é impossível, não existe. Isso não existe, não tem como acontecer. Isso não tem como acontecer. E isso não tem como acontecer. Então, se eu fosse tá montando alguma variação para vocês, eu estaria me baseando nesses movimentos aqui, ó. E não tem jeito, né? Você tem que dar aquela construída no esquema para dar uma olhadinha aqui, ó. Ficou mais claro, gente? Você assinalou essa, Juan? A B? O pessoal assinalou a B? Ou ficou confuso nas outras também? Eu acho que como eu copiei e colei, né, do Sally, eu acho que ele meio que confundiu, colocando assim de veias sistêmicas, né? Eu acho que se ele colocasse lá em cima no 2, né, como veia cava inferior e superior, não é? Veia cava, né? Ficaria um pouco melhor, né? Ficaria um pouco melhor. Então eu acho que isso aqui foi a palavra que o cara confundiu mesmo. Tem umas fragilidades aí nessa questão aqui. Tá tudo lá na anatomia e fisiologia de Selle, tá, gente? Essas questões aí eu copiei e colei de lá. Então não tem erro, não. Gente, então assim, movimento de uma célula que cai em algum lugar no coração, quando ela movimenta, ela sai de um lugar para o outro. Então é parar, dar uma olhada para esse desenho,
que você consegue encontrar as possibilidades, né? Se tivesse também obedecido uma outra sequência, né, para onde vai, para onde vem por etapas, seria uma F aí, daí é certo. Mas tem a B também, que está perfeito. Obrigado, Juan, pela colocação aí. É essa questão aí, que nessa questão que o Sally fez, tem alternativa sim. Que é aqui, ó, 2, 3, 4, 1. Ele já fez partindo lá do outro lado. Dúvidas nessa questão? Pergunta? Posso deixar aí, depois eu passo para vocês aí esse esqueminha aí. Vamos partir para outra. 10 e 11, pus todo junto aqui. Vamos lá, 10 aqui. Se tiver dúvida, na 10 também teve gente que errou também. Tá aqui anotado aqui, ó, meus papeizinhos aqui. Teve gente que errou também a 10. Vamos lá. Por favor, gente, dá umas paradas aí, umas contribuições, tá? Como gabarito também, eu só copiei, colei e fui colocando. Se tiver coisa errada e estranha, a gente corrige na hora. Esse é o propósito. Durante a propagação dos potenciais de ação no sistema de condução, há um atraso temporário né? Bom, a gente tinha falado, né, na aula anterior, que primeiramente, o impulso ele está saindo daquela região do sino atrial e ele passa no nó atrioventricular, né? E lá dá aquela atrasadinha para ele ter o compasso, né, de sístole atrial e ventricular. Então você tem, né, esse potencial de ação que antecede um evento de contração muscular. Então, realmente é no nó atrioventricular. Essa questão aqui. Pode interromper, gente. Se tiver dúvida aí nessa questão. Né, você tem feixes, na verdade. Oi? Eu fiquei um pouco com dúvida nessa, porque ontem eu estava assistindo uma videoaula e disse que começava no nó atrioventricular e se estendia para o feixe de His também, esse atraso. Eu não sei, por isso como é que é o feixe de His. O feixe de His, na verdade, é o feixe que leva, né, para o outro lado cardíaco, para outra câmara. Né, o feixe de His, ele projeta aí no nó atrioventricular e ele faz o caminho lá para outra câmara cardíaca, né, nesse sentido. Mas o nascimento do impulso é no sino atrial. Sino atrial, atrioventricular, feixe de His, sistema de Purkinje. Né? Essa é a sequência lógica aí. Começa. Tanto é que a questão 11, ela complementa essa situação aí. Né? Na questão 11, por exemplo, olha só. Você tem na questão 11, número 5, onde nasce, né, o impulso nervoso. O número 2, no átrio ventricular, que é realmente o que nós falamos agora. Depois, ele vai para o número 1, né, que é o feixe atrioventricular, porque precisa ter essa comunicação, né, entre átrio e ventrículo, de um lado para o outro. Depois, o número 3, que é o ramo esquerdo e direito do feixe de His, aquele feixe que eu falei para vocês, para você agora também, que é necessário com que você tenha comunicação, porque eles só estão de um lado só, né, mais para o átrio direito. Então, tem que ter um feixe, que é o número 3, para ele conseguir comunicar com o lado esquerdo, que seria essa parte aqui. Essa é mais uma questão que a gente colocou com um propósito mesmo para tentar explicar um assunto. E o número 4, que é o sistema de Purkinje, que vai fazer com que ele se espalhe por todo o coração, tanto anterior, posterior e laterais, né? Superior, inferior, para você conseguir fazer com que haja essa comunicação elétrica do coração. Então, quando o cara faz um exame de eletrocardiograma, na verdade, ele coloca vários pontos no tórax para ver se a corrente está seguindo de um ponto para outro. Então, ele quase acompanha um sistema de Purkinje, para falar a verdade. Então, por isso que tem essa numeração, para onde vai e para onde vem. Essa questão é importante, que eu acho interessante vocês pegarem essa questão e separar, né? Você usa assim, primeira coisa. Aí você coloca aqui, primeira coisa que acontece, né? Nó sinoatrial. A segunda coisa que acontece, por exemplo, nó atrioventricular. Como se fosse fazer uma sequência de eventos, né? A terceira coisa que acontece, feixe. Já estou até fazendo para você aqui, ó, né? Atrioventricular. Como se fosse uma sequência.
né? O quarto evento que você tem aqui, neste caso, né? Os ramos, né? E o feixe de His. Feixe de His. E o quinto evento, vou por aqui embaixo, está ficando sem espaço aqui, você tem aqui o sistema de Purkinje, né? Isso aqui é a sequência, né, do movimento elétrico no coração. Você tem para onde vai e para onde vem. Os impulsos elétricos do teu coração aí. Então aqui, olha, uma questão, na verdade, ela está complementando a outra, né? A questão 9 e 10 estão bem entrelaçadas aí. Todas eu peguei aqui do Anatomia e Fisiologia de Selle, para a gente usar como uma fonte de referência. Tortora também tá bom, viu, gente? Só para... Mas é por causa dos desenhos mesmos, porque fica mais interessante usar os desenhos aí do Selle, por isso que eu optei por ele. Dúvidas, gente? Perguntas? Pode interromper, ligar o microfone. Estou aqui para ajudá-los. Fizemos o exercício antes da teoria, né? Invertemos essa situação. Esse foi o objetivo. Bora? Bora então? Então tá. Número 12, não tenho aqui, tá? Não tenho um número muito elevado de acadêmico, mas no 13 eu tenho. 12 não está aqui na minha anotação. Mas o 12 eu não tenho. Enquanto as válvulas semilunares estão abertas durante o ciclo cardíaco normal, a pressão do ventrículo esquerdo é... E aí, gente? É que tá clara essa questão para vocês? Que, se não tiver claro, eu explico de novo. Eu estou até preparando as canetas já para desenhar o coraçãozinho. Tranquilo? Pode ir? Né? Porque tem que ter mais elevado, né? Senão o sangue não vai para frente. Se o sangue na aorta estiver com mais pressão, ele volta para o sentido contrário, né? Então, naturalmente, se a válvula semilunar está aberta, é porque a pressão está vencendo ainda. Então, essa questão aqui, ela vem bem de encontro ao ciclo cardíaco. Ela não é uma questão complicada, não. Mas se tiver dúvida, vocês avisam aí. Vamos lá. Eu até fiz uma adaptação aqui nessa questão, porque eu coloquei presta atenção nessa questão, né? Eu dei uma paradinha aqui para pensar. Bom, o sangue não flui nem para fora e nem para dentro dos ventrículos. Então, assim, nós temos algumas opções, né? Durante, né? Bom, vamos pensar agora. Se você tem aqui o ventrículo aqui, você está aqui a câmara cardíaca, tá? Desenhou o coração. Né? O povo errou essa questão, viu, gente? Por isso eu parei nela. Então ele está aprisionado, ficou feinho, né? Ficou maior em cima e menor embaixo. Mas não tem problema não. O sangue ou não, viu, gente? Sangue ou não. Ele está aprisionado. Quer dizer, aqui em cima está fechado. Vou mudar a cor da caneta para ficar mais fácil para você. Aqui em cima está fechado. E aqui embaixo está fechado, ó. Se ele não flui nem para fora nem para dentro, ele está em estado isovolumétrico, ou seja, mesmo volume. Ou com sangue ou sem sangue, né? Porque fica um pouquinho. Então, eu, professor, quando eu li essa questão do Anatomia e Fisiologia de Selle, eu senti como uma pegadinha. Então eu falei, olha, vamos colocar essa questão aí para ver como é que o pessoal tá. É aquela parada para pensar que você tem que fazer, né? Então, se tá aqui, olha, na situação isovolumétrica, ele pode estar isovolumétrica tanto na sístole, né, ou na diástole. Porque se o átrio lá em cima está enchendo de sangue, ele não pode estar furado, entre aspas, né? Ele não pode estar com a válvula atrioventricular aberta, senão ele não enche de sangue. O sangue cai lá no átrio do pulmão e fica enchendo ele. E se embaixo está aberto, ele vai e vaza. Então não teria, né? Então ele está fechado também. E idem lá embaixo, né? Na semilunar está trancada. Por quê? Porque se tivesse aberto, vai chegar um momento que a pressão da aorta está forte, e em cima do ventrículo está fechado, não está entrando sangue nele, portanto ele está com menos pressão. Esse sangue ele vai entrar da aorta para o ventrículo.
né? Então isso aí também está errado. Então, tanto na sístole como na diástole, ele se encontra nessa situação. Então, o período de contração isovolumétrica, tá? Que é na sístole, lembra, né? E quando ele tem aqui um excesso de sangue, ele fechou todo o sangue aqui, você vai estar tendo a sístole e ele vai vencer a pressão da aorta e vai empurrar o sangue para frente. Então você tem aqui, olha, ok. E chega um momento que também ele está vazio de sangue, nem entra e nem sai sangue dele. Que aí é na diástole, na hora que ele volta ao tamanho normal, que ele precisa de um curto espaço de tempo, tá sem sangue dentro, porque lá em cima tá enchendo. Então, assim, também tá correta essa questão e o gráfico de Vickers, ele consegue mostrar essa situação aqui. Querem abrir o áudio para vocês falarem? Só para me falar, professor, que foi essa aí minha, que, tipo, as duas alternativas estavam uma, por exemplo, a letra E aqui, que é nessa questão 13, estava na letra B. A A no lugar da B, invertida? Daí não tinha como eu marcar as duas alternativas corretas, porque ela estava ocupando o lugar da B, entende? Ah, deve ter falha de sistema, então. Deve ter dado alguma coisa. Isso também aconteceu comigo. No meu também, Tá. A letra B, para mim, era a letra E. A B, Isso, ele encavalou tudo, então. isso, Deu um atropelamento. isso. Não, mas fiquem tranquilos aí. Isso é importante. Por isso que eu estou pensando seriamente, né? Tem um povo que vai aplicar, por exemplo, a avaliação, né? Se usar o Socrative, por exemplo, né? Se usar o Forms, não sei como é que eu não gosto do Forms. Mas se der esses problemas aí, né? Por exemplo, aí essas questões têm que ser anuladas, né? Não tem jeito, não. Mas eu prefiro... Mas aí só se não fizesse questão assim, né? De duas alternativas. É só se não fizer. Só se não fizer essas questões aí. Porque, assim, o que está sendo utilizado a inteligência artificial, né? O computador. Então, ele fica avaliando, ele monta as questões, randomiza, mas é suscetível a erro, né? Se está devagar a internet ou acontecer alguma coisa, ele vai errar, porque ele funciona com a internet, não tem jeito, né? Infelizmente. Beleza, gente? Posso passar para a próxima? Pode. Vamos lá. Ah, agora a 14. Deixa eu ver. Tem também, olha só, 14 está aqui, ó. O pessoal deu uma capengada na 14 propositalmente, então funcionou. A gente construiu um para errar. Porque senão a gente não tem que falar hoje, fica mudo, né? Então foi essa a ideia, né? A gente montou as questões para a gente conseguir montar a aula depois. Para eu conseguir sentir a fragilidade, onde que eu dou uma parada para pensar aí para vocês aí. 14. Ah, mas essa daí também tá bagunçada no meu. Também ficou? Ah, então Porque essa alternativa que tava na D, tava na B. Vixe, então, mais um aí pra eu ficar esperto aí, gente. Só assim pra saber. Pra mim também, professor. Tá anulado, um pontinho pra cada um. Questão quando erra, vai um ponto pra turma aí. Então tá anulado aí, gente. Ponto na prova daí. É um ponto da prova. E fica aí anulado essa questão aí. Tá? No caso, nós já tem dois, né? Não, aí estamos perdidos, né? Se eu der mais 4 simulados, não precisa fazer prova, porque vai ter esse problema. Mas vamos ficar esperto aí, gente. Eu não sabia que acontecia isso, não. Ele tem esses piti aí do Socrative, mas é importante vocês terem esse feedback. Valeu. Ó, o aumento do retorno venoso, agora a gente consegue ler, porque não está tendo problema do Socrative. O aumento do retorno venoso resulta aí. Bom, se está tendo aumento do retorno venoso, significa que está vindo mais sangue da veia cava, né, superior e inferior, lá do lado direito. Beleza? Né? Já começa por aí. Com certeza, se você tem indo mais sangue no átrio direito, indo mais sangue no ventrículo direito, passando pela artéria pulmonar, indo lá para o pulmão, caindo lá no átrio esquerdo e indo mais para o ventrículo esquerdo, guarda aí essa última frase, vai aumentar também o débito cardíaco, né?
que o débito cardíaco é a correlação da frequência cardíaca vezes o volume de sangue sistólico. E você tem um maior volume sistólico. Porque ele mesmo falou, o aumento do retorno venoso. Está indo mais sangue lá. E automaticamente, se o coração ele é regulado pelo hipotálamo, que está presenciando a quantidade de SO2, SO2, né? A porcentagem de SO2 agora virou moda, né, com o coronavírus. Isso aí, olha. A porcentagem de SO2 não está chegando a 89, 87, 85, está sempre 94 para cima. Então quer dizer que vai acontecer o quê? Vai mandar informação, ó, cara, diminui então a frequência cardíaca. Não tem necessidade de aumentar a frequência cardíaca, né? Então você tem aqui, na verdade, né? Você tem na verdade uma regulação. Você tem uma regulação de sistemas aí. Você tem aqui, ó, se tem mais retorno venoso, você tem maior volume sistólico. Você tem um aumento de débito cardíaco. Débito cardíaco é frequência cardíaca vezes volume sistólico. Se você mexe em volume sistólico, você não mexe aqui, ó, e fica quietinho. Nem vai, nem vem, né? Você não precisa dessa regulação aí. O sistema entende que você não precisa nem ir para frente e nem ir para trás. Então, por isso que foi interessante essa questão aqui, para a gente conseguir falar das correlações clínicas. Ah, mas se você não tivesse tendo isso aqui, volume sistólico alto e o aumento do débito cardíaco alto, aí você vai ter que compensar em outro lugar. Você vai ter que compensar e aumentar a frequência cardíaca. Então, assim, um evento ele contrabalanceia o outro, né? Essa é a ideia aqui dessa questão. É importante porque essa questão vai fazer agora vocês usarem os artigos que eu postei para vocês lá no Google Sala de Aula, que ele vai falar sobre a PAN, que é a pressão arterial média. PAN é uma fórmula que vocês vão estar vendo, que eu vou estar colocando lá para vocês também, que vocês vão estar aferindo a pressão dos colegas, depois quando voltar tudo ao normal. E você vai estar percebendo que a PAN é um parâmetro da enfermagem, né, e também de outras áreas, para conseguir ver a pressão arterial. Porque é bem complicado eu chegar a falar para você que minha pressão é 14/6. Está esquisito. Né? Esse 6 está esquisito. A minha pressão é 14/13. Pô, pressão 13 está estranha. Então a PAN, na verdade, é um resultado numérico para você ter uma pressão arterial média, que a partir daí você consegue comparar se a pessoa se enquadra em alguma patologia. Então por isso eu deixei. O duplo produto também. Duplo produto é uma correlação, né, entre pressão arterial e frequência cardíaca, para você ver como é que está o conjunto como um todo, né? E a resistência vascular periférica é o que está atrapalhando essa saída e esse retorno de sangue para o coração. Então, assim, ao meu ver, essas questões A e B, elas estão corretas. Né, se for analisar. A e B, elas estão corretas. Momento para abrir para vocês aí. Deu boa? Eu deixei artigos, tá, pessoal? Para a gente conseguir falar no assunto. E aí na semana que vem a gente vai mais para um caso clínico já. Para a gente conseguir entender. Não vai ficar muito preso em teoria. Prof, Oi. a gente queria pedir para o professor explicar aquele gráfico lá de novo. O Vigars? Ressuscita ele? Sim. Depois eu ressuscito no final, então. Eu vou ter que importar. Aqui eu deixei um link para vocês, tá? Eu coloquei aqui para me lembrar que tá lá, né? Do site, que tá tudo completinho que eu falei para vocês, do nervo vago, tá? E eu vou voltar, tá, gente? Vou abrir mais um slide aí, eu consigo importar aí o gráfico. Então, assim, vamos começar pela parte azul, que eu acho que ela mais, como se diz, explica melhor, né? Então, vamos lá. Então, primeiramente, o que você vai ter antes de começar um evento cardíaco? Primeiramente, eu vou estar no pensamento tudo junto, misturado, tá? Eu vou estar usando o sinalizador laser aqui para vocês verem aqui.
antes de qualquer evento cardíaco e ter alguma manifestação de câmara cardíaca, por exemplo, você tem que prestar atenção aqui, ó, isso aqui, ó, né? A onda P, né? O que significa a onda P, né? É uma onda que vai anteceder a sístole atrial. O que antecede a sístole atrial? Que sístole atrial é contração de músculo, né? O músculo do átrio ele contrai. Então, primeiro vem o choque para depois ter a contração. Então, antes de você ter a contração, ele tem que vir esse choque, e que é exatamente aqui, ó, né? Colocando aqui. Então, vamos ver se quando você tem uma sístole atrial, você tem algum evento importante, né? Se for basear, olha só, você tem aqui, ó. Você tem aqui fechamento da válvula. Está tendo um eco aí, gente. Fechamento da válvula, ó, atrioventricular, ó. Esse fechamento aqui. Então, antes disso aí, você vai ter que ter isso aí. Você tem antes o impulso cardíaco, o traçado do eletrocardiograma aumentando para o átrio, a contração do átrio e o fechamento da válvula atrioventricular. Porque não adianta nada. Se o átrio ele contrai, manda para o ventrículo aí está devolvendo de novo para o átrio, porque a válvula está aberta. Então esse evento aqui está aqui, ó. Se eu for analisar essa linha azul, é a linha de pressão ventricular. Então você tem a subida da pressão ventricular aqui, ó. Né? Por quê? Porque você vai estar enchendo de sangue, o ventrículo vai estar percebendo porque ele tem receptor lá, e aí você tem um momento também de fechamento de válvula aórtica, ó. De válvula aórtica. Então, se está trancado tanto embaixo como em cima, ele não vai vazar sangue, nem vai subir sangue, nem vai para baixo também para a aorta. Ele vai só aumentar a pressão. E é isso que está dizendo aqui essa linha azul, o aumento da pressão ventricular. Vai chegar um momento que ele vai estar com pressão tão alta, tão alta, tão alta, que ele vai abrir a pressão da veia, da artéria aorta, porque a artéria aorta, né, vai estar indo por todo o corpo. Então você tem aqui, onde eu sinalizei, a abertura da válvula aórtica, porque ela não aguenta mais. E aqui você tem aqui uma pressão absurda. Por quê? Porque na hora que ele abre embaixo, ele continua e faz mais força para espremer. E é isso que mostra aqui essa parte aqui, olha. Fica absurdamente, né, alto, né, a pressão ventricular. E olha só que em instantes também, que é nessa linha cinza, a pressão da aorta também aumenta, olha só, ela acompanha. Por quê? Porque se o sangue do ventrículo, a pressão dele está alta, manda para a artéria que a pressão estava baixa, se está caindo sangue agora na artéria aorta, vai estar aumentando também a pressão dela, olha só. Ambos, né, vão estar lá. E chega um momento que a pressão da aorta fica mais alta, né, que a pressão ventricular. Então o que acontece? Ela fecha a válvula aórtica, para o sangue não voltar para trás na câmara. Então você tem essa situação. E depois, como não está sendo mais colocado sangue na aorta, a pressão da aorta tende a cair e começar de novo todo o ciclo, né? Lembrando que essa parte aqui é a mesma coisa aqui, repete-se 2 vezes nesse gráfico aqui, né? Então essa aí talvez uma dúvida que vocês tenham. Vamos lá pelo volume de sangue ventricular, para ver se a gente entende alguma coisa, mudando a caneta. O volume ventricular está aqui, né? Está tendo um processo de enchimento. Repare que nesse momento aqui de volume ventricular, pergunta, neste momento ele vai variar ou não? E se não variar, por quê? Quero ver a resposta de vocês lá no chat. E aí, gente, varia ou não varia? Essa parte aí. Pode chutar, gente. Eu vou por busca de grilo agora. Varia? Não varia não. Ó, vamos arrumar aqui, ó. Pelo gráfico, ó.
Está conseguindo enxergar alguma variação nele? Nessa fase aqui. Nessa fase aqui, ó. Ele não varia. Não varia por quê? Porque ele está mostrando aqui, olha só, as válvulas estão trancadas, né? Você não tem que, né? Você tem aqui, ó, você tem fechamento de válvula, né? Fechamento de válvula nessas duas fases aqui, ó. Então você tem aqui fechamento. Então ele não tem uma variação de sangue, porque o sangue já ficou aprisionado lá dentro no ventrículo. Então, ó, o volume ventricular. Esse é o volume ventricular que quando ele ejeta, né, que é chamado de volume sistólico, tá? Volume sistólico. Volume sistólico. É aqui que é o tal do volume sistólico que vocês acabam vendo aqui. Tá? E aqui você não tem uma variação. E aqui, nessa outra parte, vamos ver na segunda parte do gráfico aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui? Ele está aumentando ou está diminuindo o sangue? O que vocês me falam? Nessa parte aqui. Diminuindo? Está diminuindo de forma bem drástica, né? Ele diminui o sangue, vai diminuindo o sangue, até chega um ponto aí que é necessário acordar de novo, né? Ele é necessário aí aumentar de novo. E aí, novamente, né? Ele tem todo um período agora de voltar a encher de sangue. Por isso você vê de novo o gráfico aumentando. Aqui é a segunda parte do gráfico, né? Ele repete duas vezes, ó. Você pode ver que esse pedaço aqui, ela é igual ao pedaço anterior, ó. Aqui, ó, eu estou circulando, é a mesma coisa que aqui, ó. Então você vê essa variação de volume, né, em função do gráfico. Então olha só, existe um momento que é isovolumétrico. Existe um momento que tem a queda de pressão ventricular e de volume também, tá? Aqui é de volume, né, porque está perdendo sangue. Ficou mais lógico? Como é que tá, gente? Ele não é... Você tem que pegar esse gráfico e ir em partes, né? Aí dá boa. O que é mais importante? Para resumir e deixar mais, como se diz, mais mastigado para vocês aí. Pressão da aorta, você tem que ficar esperto, entender. Pressão ventricular, é muito importante você entender o que acontece. Volume ventricular, seria interessante. E o eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Eu acho que você acaba definindo aí o que estudar no diagrama de Wiggers. Beleza? Deu boa? Beleza, gente? Bom final de semana para vocês. Bom, né? Todo mundo em casa. Final de semana, obrigada. Um abraço. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau.